No vídeo de hoje nós vamos estudar a respeito da salvação, como é que funciona a sua dinâmica, sua mecânica, e vamos defender neste vídeo o ponto de vista arminiano e vamos explicar o porquê nós acreditamos que o arminianismo clássico honra as escrituras sagradas. Olá, meu querido arminiano, meu querido calvinista, paz do Senhor, como você está? Eu sou o Osni, seja muito bem-vindo ao meu canal, um canal de estudo da Bíblia Sagrada, de teologia, temas teológicos e também das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical do currículo da CPAD, tá? Estamos estudando juntos as lições bíblicas dos adultos neste primeiro trimestre de 2025, que é um tema maravilhoso, em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Estamos estudando as antigas heresias que vêm nos dias de hoje com uma nova roupagem e já falamos sobre heresias que atacam a Trindade, atacam a salvação pela fé, e vamos voltar neste tema hoje, e também ataca a cristologia, a pneumatologia, a doutrina do pecado, a ramartiologia, e hoje nós vamos falar sobre a soteriologia. E nesta lição, cujo título dela diz: A salvação não é obra humana, a lição de número 11, que será ministrada presencialmente no dia 16 de março deste ano de 2025. O tema é soteriológico. E vamos falar então sobre como que é a salvação sob o ponto de vista bíblico, evangélico, sob o viés arminiano. O texto áureo se encontra na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Perceba, não fomos nós que agimos, não fomos nós que fizemos algo que nos tornasse dignos de ser salvos. Pelo contrário, foi uma ação do Espírito Santo em nós. Vamos falar sobre isso e outros assuntos mais. A verdade prática, que é um resumo da lição, ela diz: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Mais uma vez, enfatizamos que vem de Cristo, são os méritos de Cristo e não os méritos humanos. Então vamos falar sobre este assunto a partir de agora, introduzindo a questão da salvação. Lembrando que na semana passada nós falamos sobre o pecado e como ele corrompeu a natureza humana. E ao corromper a natureza humana, o homem entra num estado de depravação total. Vamos falar sobre isso. E por conta disso, o homem não tem condições de se aproximar de Deus devido ao seu estado de depravação. Portanto, vamos falar, já falamos sobre isso na semana passada, vamos pincelar novamente essa semana, mas falaremos agora com foco no antídoto, na resposta de Deus. O homem se perdeu, mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que é salvação? A palavra salvação aparece na Bíblia Sagrada, na nossa versão em português, nós vemos algumas palavras como libertação, salvação, nós vemos como livramento, como resgate, mas no original, e a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita tanto em grego, como hebraico, como aramaico. No original, no Antigo Testamento, em hebraico, a palavra é natsal, que significa libertar, arrebatar, trazer, dar escape, rasgar para fora, despojar absolutamente, recuperar. Natsal significa isso. Então é uma das traduções para salvação. Essa expressão aparece, por exemplo, em Êxodo, capítulo 3, versículo 8, quando Deus fala para Moisés: Por isso desci a fim de livrá-lo, o povo de Israel, das mãos dos egípcios. Perceba a expressão ali, livrá-lo, o foco no livrá-lo ali vem de natsal, a raiz é natsal, que significa exatamente isso: libertar, arrebatar, trazer escape, rasgar para fora, despojar e recuperar. Indica uma salvação física, tanto pessoal como coletiva. A segunda palavra hebraica para salvação é mais conhecida, embora ela apareça menos que Natsal. A expressão Natsal aparece mais, ela aparece 213 vezes. Mas a outra expressão é Yashá, da onde vem o nome Yeshua, o nome de Jesus, que significa Salvador. Essa expressão aparece muitas vezes, mais de 136 vezes nos Salmos, só nos Salmos. Ela significa salvar, colocar em lugar espaçoso, colocar em lugar amplo, pôr em liberdade, trazer vitória. E trazer vitória
em tempos de dificuldade. Implica salvação de tirar do aperto, ampliar e alargar o espaço. Portanto, Yashá significa tirar do aperto, tirar de um momento de aperto, tirar de uma luta, dar vitória ao final de uma batalha, ao final de uma grande luta. Foi isso que Jesus veio fazer. O nome dele é Yeshua, porque ele é Salvador, ele redimiu, ele nos salvou, ele nos trouxe a salvação, ele nos trouxe escape. Vale lembrar que o nome Jesus não foi dado por Maria nem por José. Foi o próprio Deus quem determinou este nome. Lucas, capítulo 1, versículo de número 31, o anjo Gabriel diz a Maria: Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Foi o próprio anjo que disse para Maria: olha, você vai dar o nome Jesus. Nem ela não teve o poder, o privilégio de escolher o nome do seu filho primogênito. Mas isso foi tão importante que o nome dele fosse esse, que quando José soube que Maria estava grávida, ele tentou abandoná-la, deixá-la em segredo, como nós sabemos, escrito em Mateus, capítulo 1, no versículo de número 20, que ele projetou abandonar Maria em silêncio para não infamá-la. Mas diz a Bíblia que em sonho o anjo do Senhor apareceu, um anjo do Senhor, e aí imaginamos que foi Gabriel que apareceu em visão no sonho de José, e diz: olha, José, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém? E no versículo 21 diz: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bem, Jesus, o nome Yeshua ou Yehoshua, que significa exatamente isso, o Salvador. A raiz é esta palavra Yashá, que é salvar, pôr em lugar espaçoso, é esta salvação que Jesus tem para nós. Obviamente que no Novo Testamento as palavras são gregas, e a expressão grega aqui para salvação também são duas conhecidas. A primeira é sozo, que significa salvar, curar, resgatar. Significa tirar fora de um contexto de perigo, tirar de um ambiente perigoso, usado principalmente para significar que Deus nos resgatou do poder do pecado, e não somente do poder do pecado, mas também da punição do pecado. Ele nos tirou da zona de perigo. Essa expressão sozo aparece em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos. Essa é a expressão, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A outra palavra grega, a segunda palavra grega aqui, é soteria, ou soteria, da onde vem a palavra soteriologia, doutrina da salvação, que significa salvação, bem-estar, segurança, libertação, preservação e prosperidade. Estou me utilizando do dicionário de Strong para essas palavras, amém? E essa expressão soteria aparece menos vezes que sozo, que ela é padrão no Novo Testamento, mas ela aparece, por exemplo, em Lucas, capítulo 1, versículos 68 e 69, no cântico de Zacarias, quando ele diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Isso em Lucas 1 e 69, a palavra salvação aqui é soteria ou sotéria. A declaração de fé das Assembleias de Deus, este livro aqui, que é muito importante. Se você é assembleiano, você precisa ter este livro, você precisa conhecer o conteúdo deste livro, que é a declaração de fé da sua igreja. A declaração de fé está aqui da igreja que você congrega, da nossa denominação. E se você não é assembleiano, você é de outra tradição, é importante você ler, conhecer isso aqui, este conteúdo, e assim até algumas acusações que a gente acaba recebendo, a gente acaba sendo acusado de algumas posições que nós não temos e não estão presentes na nossa declaração de fé. É muito importante, temos que subscrever a nossa declaração de fé. E ela afirma no capítulo 10, na página 109, cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. E a todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. Trata-se da restauração do relacionamento do ser humano por meio de Cristo. Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento pode redimir o pecador e levá-lo ao Criador. Esta salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras. Está na página 109 da nossa declaração de fé. Portanto, a salvação, esses são os conceitos, é o conceito básico de salvação. E foi citado aqui, já li 2 textos que falam da graça de Deus. É uma das máximas da Reforma, das 5 máximas,
sola gratia, somente a graça é uma delas e é chave. Nós somos salvos pela graça, por graça, e isso é graça de Deus, pela graça de Deus. E quando nos referimos à graça de Deus, a gente fala sobre o dom que Deus nos concede por meio de Cristo, graciosamente. A expressão graça vem das seguintes expressões. No hebraico, ren, que significa favor, graça também significa elegância, precioso, de pedra preciosa, algo precioso, aceitação e inclinação. Isso é graça, é aquela preciosidade, é o favor, é a inclinação, é quando Deus se inclina em favor do homem. Isso é graça. E no Novo Testamento a expressão é charis, que significa, tem os mesmos significados e complementa-se com presente, bênção, dom, favor, gentileza, inclinação. Quando Deus se inclina para o homem, Deus se aproxima do homem, isso é graça de Deus, é a graça. E perceba que não foi o homem que fez Deus se inclinar, mas sim Deus que, por vontade própria, ele se inclinou para o homem. É como escreveu Davi no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Eu estava esperando e ele se inclinou para mim. Ele se inclinou. Ele se inclinou primeiro e depois ouviu o meu clamor. Ele se inclinou primeiro e aí, após a inclinação dele, eu clamei, porque entende-se que eu clamei e ele ouviu o meu clamor depois de haver se inclinado. Ele se inclina primeiro e depois ele ouve o meu clamor. Isso é a graça. E nós vamos falar sobre isso, sobre essa inclinação de Deus ao homem antes. Vamos explicar isso. No tocante à salvação, uma das máximas da Reforma Protestante, como eu disse, sola gratia sugere, somos salvos somente pela graça, o favor de Deus, o qual Deus, por iniciativa pessoal, inclinou-se para a humanidade e lhe ofereceu gratuitamente o dom da salvação. Vale lembrar, conforme nós vimos na lição anterior, que o homem não tem essa condição de se aproximar de Deus. Eu mencionei a depravação total, a depravação plena do homem. O homem caiu, o homem se degenerou, o homem pecou. Diante disso, ele não pode por si mesmo se aproximar de Deus. O homem não tem condição de se aproximar de Deus pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio esforço. A nossa declaração de fé, na página 113, ela diz: cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmos se achegar a Deus. Não há nada que o homem natural possua ou pratique que lhe faça merecida a graça de Deus. A Bíblia ensina: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3:11. A Bíblia classifica essa condição espiritual como morte em pecado, Colossenses 2:13, e mortos em ofensas, Efésios 2:5. A ideia de morte aqui é de separação e não de aniquilamento. Nós falamos na semana passada que um dos resultados, efeitos do pecado, eram o quê? A morte. Morte não como aniquilamento, mas sim como separação. Morte é separação. O homem foi separado de Deus por causa do pecado. Então, diante disso, nós vamos começar a falar sobre a graça de Deus e sobre o ponto de vista arminiano. E é aqui que eu começo a refutar alguns irmãos ultracalvinistas que nos acusam erroneamente de pelagianismo ou semi-pelagianismo. Não posso falar por todos os assembleianos, todos, porque alguns acabam caindo no erro pelagiano ou semi-pelagiano, mas a nossa declaração de fé não incorre neste erro. Por isso que eu falei, é importante que o assembleiano, o pentecostal, conheça a declaração de fé da sua igreja e também os irmãos de outra tradição também conheçam, e assim evita alguns de falar muita baboseira por aí. A iniciativa da salvação, sob o ponto de vista arminiano, ela é de Deus. Quem toma a iniciativa da salvação é Deus e não o homem. Nós não somos da ideia de que o homem decidiu ir até Deus e Deus resolveu se aproximar do homem. Não, a Bíblia é enfática. Quem se inclinou foi Deus. Não foi o homem que subiu, mas foi Deus quem desceu. Vamos falar sobre isso também. De acordo com Armínio, a salvação pessoal em Cristo nos é garantida por meio da fé. E, ao contrário da visão calvinista, a salvação ela é garantida por um decreto. Deus decretou a salvação e decretou quem seria salvo. Já Armínio já afirma que a salvação é garantida pela fé. E o decreto e a predestinação é corporativa, a eleição é corporativa. Ele escolheu, na sua presciência, ele escolheu que todos os que crerem serão salvos. E ele não determinou quem creria ou não. Essa é a visão
arminiana. Vou explicar isso. Por quê? Porque após a morte de Armínio em 1610, os seguidores de Armínio, passando por intensa perseguição em sua época, porque a visão vigente, dominante na época era a visão calvinista, eles formularam um documento em tom de protesto, em tom de declaração, chamado de remonstrância, que significa exatamente isso, protesto, e onde foram feitas propostas em 5 artigos. É importante você estudar os 5 artigos da remonstrância, que são as propostas que resumem a doutrina arminiana, a visão soteriológica de Armínio. São 5 pontos. Esses 5 pontos depois foram refutados pelo calvinismo e depois a gente pode até trabalhar neste assunto, para debater com vocês a respeito dos 5 pontos do calvinismo versus os 5 pontos do arminianismo. Mas quais são os 5 pontos do arminianismo? Eu vou falar aqui na ordem dos artigos para que você possa compreender. O artigo 1º afirma a eleição condicional. Deus elegeu para a salvação o povo que creria em seu Filho. Ou seja, para que o homem seja salvo, a condição é a fé em Jesus. E os que creem fazem parte do povo que foi predestinado. Essa eleição é condicional, não incondicional, como afirmam os calvinistas, que Deus escolheu independentemente do que o homem fez. Deus elegeu quem vai ser salvo e quem não é salvo. Deus já predeterminou, Deus já determinou quem era. Na soberania de Deus, ele já escolheu os salvos e o refúgio. Mas o arminianismo defende que houve sim uma eleição, mas essa eleição é condicional. Deus elegeu, na sua presciência, aqueles que crerem e receberem, estes serão salvos. Esta é a eleição condicional, ou então a eleição corporativa. Os crentes serão salvos. Quem não crê será condenado. Todo aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. O segundo artigo afirma expiação para todos, enquanto o calvinismo defende a expiação limitada, o arminianismo defende a expiação ilimitada. Jesus morreu por todos. Nós defendemos que Deus deseja, conforme vemos, que todos sejam salvos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele fala: eu peço que se façam súplicas, orações em favor de todas as pessoas, em favor dos reis, para que tenhamos uma vida mansa e tranquila, porque isso é bom e aceitável a Deus. E o versículo 4 fala: Deus que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós defendemos que Jesus quer salvar a todos, ele morreu por todos. Tito 2:11 diz: a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Isso não é universalismo. A graça é oferecida, a salvação é oferecida a todos os homens. E só é salvo quem crê e receber a Jesus como único e suficiente Salvador. O terceiro artigo é a depravação total. Armínio e Calvino concordam neste ponto, embora com algumas diferenças. Ao pecar no Éden, em desobediência e rebelião contra a ordem de Deus, o homem caiu de sua posição original de santidade e integridade. Embora ainda sendo imagem e semelhança de Deus, a imagem foi deturpada. E nessa condição, o homem não tem a capacidade volitiva de querer fazer o bem. Entenda aqui que fazer o bem aqui significa agradar a Deus. Não é fazer o bem para o homem, sob o ponto de vista humano, mas fazer o bem aqui significa buscar e agradar a Deus. O homem natural não tem essa condição de buscar e agradar a Deus. Essa condição de corrupção e separação de Deus está em vigência daqueles que não são salvos e alcançará o seu ápice quando os ímpios forem lançados no inferno, que é a segunda morte, a separação eterna de Deus, total de Deus, conforme nós vimos na aula passada. O quarto artigo da remonstrância diz que nós somos livres pela graça para crer. E é aqui que está o ponto. Eu vou ler isso aqui para vocês. Deus chama todos os homens para que o busquem e o sirvam. Mas como o homem está em estado de depravação total, torna-se impossível que o homem tome a iniciativa e se arrependa da sua condição por si mesmo. Para que o homem corresponda ao chamado gracioso de Deus à salvação, é necessária uma primeira graça. E aqui eu vou citar o artigo. Uma graça precedente ou preveniente que desperta, assiste e coopera. Gosto também da expressão que fala que ela é presseguinte, cooperativa e preveniente. Essa graça não é irresistível, portanto ela pode ser rejeitada pelo homem.
Essa graça habilita o homem para crer, mas não significa que automaticamente essa graça faça com que o homem creia. Eu preciso aqui enfatizar isso. A graça preveniente, conceito arminiano, significa que Deus, por graça, faz com que todos os homens estejam livres para crer. O pecado corrompeu a liberdade do homem e manchou, tirou, cerceou, travou o livre-arbítrio. Mas pela graça, a graça preveniente, o homem é livre para decidir. O homem é livre para crer. É uma primeira graça que se antecipa à decisão do homem. É uma primeira graça que habilita o homem a fazer a decisão. É quando Deus, pelo Espírito Santo, e eu falei que a gente ia voltar a falar do Espírito Santo, porque Jesus disse que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem vai sondando os corações e as mentes. É o Espírito Santo que vai envolvendo através da pregação da palavra, através o pecador vai ouvindo a palavra, o pecador vai ouvindo a mensagem, o pecador vai ouvindo a palavra, vai vendo o testemunho do cristão e o Espírito Santo vai trabalhando no interior e este homem que está agora recebendo esta graça preveniente, ele está habilitado a tomar a decisão se sim ou se não. E aí ele está diante de uma escolha, e não será Deus quem fará essa escolha por ele. Se ele crer, ele fará parte dos eleitos, ele irá para a geração eleita, ele fará parte da nação santa. Mas se ele recusar-se, ele acabará perdendo essa oportunidade, porque essa graça pode ser resistida, ela não é irresistível. Amém? Se houver alguma dúvida, se tiver algum comentário, tiver alguma pergunta, ou se você entendeu, enfim, conta para mim aqui nos comentários, conta pra gente aqui se você está entendendo a explicação, se deseja um vídeo só sobre o tema, a gente vai poder se aprofundar um pouco mais. Amém? Não se esqueça de comentar, de deixar o seu like também e de compartilhar este vídeo. E o quinto artigo é a segurança em Cristo. Segurança em Cristo. Enquanto isso, no calvinismo, o ponto diz que é a perseverança em Cristo. E aqui, no arminianismo, é a segurança em Cristo. Uma vez salvo, o homem crente é ajudado, auxiliado pelo Senhor, de modo a continuar crendo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Isso em Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. A expressão ali não quer dizer que ele vai receber vida pela fé uma vez, que ele creu uma vez, foi salvo e está salvo para sempre. Não. A expressão ali está no infinitivo. O justo continuará vivendo pela fé. A vida na fé ela é constante, ela é uma constante. Nós somos salvos pela graça por meio da fé, nós cremos, mas temos que continuar na fé. O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, vamos ler juntos, esse texto é importante para que a gente enfatize isso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 5. Olha o que o texto diz. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. O que Paulo está dizendo? Olhem para ver se vocês continuam na fé. Vigiem para que vocês permaneçam na fé. Nós temos que permanecer na fé. Nós temos que fazer uma análise e observar se nós continuamos na fé. E essa segurança em Cristo, neste quinto artigo aqui do arminianismo, da remonstrância, essa segurança em Cristo é dada por meio da fé. Eu continuo crendo, estou seguro. Mas, da mesma forma como eu fui habilitado para crer pela graça preveniente, agora a graça santificadora, a graça transformadora, ela continua atuando na minha vida. Então foi uma graça que me trouxe até aqui e é a graça que vai continuar me mantendo aqui. Tá entendendo? Eu encerrei o último vídeo falando que pela graça de Deus nós entramos no caminho e pela graça nós somos ajudados no caminho. Essa graça é auxiliadora. A graça de Deus nos ajuda a permanecer na fé. E, da mesma forma que a graça preveniente, a graça auxiliadora, que é a mesma graça, mas se manifestando de uma forma, em uma etapa diferente da nossa salvação, ela pode ser resistida. Ela pode ser resistida. E é por isso que nós cremos que pode ser perdida a salvação, sim, se o homem não permanecer na fé. Se ele não permanecer na fé, é como disse o apóstolo Paulo aqui, em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, se é que já não estão reprovados. Por quê? Porque se você não permanece na fé, você é reprovado. Amém? Há aqui algumas diferenças, disparadas, por exemplo, de um lado, há a ideia de você perdeu a fé, depois de ter sido salvo, já era, acabou. E há um ponto de vista de que ainda há oportunidade
de uma pessoa que se afastou, que apostatou, ela se reconciliar com Deus. É um outro debate, é uma outra visão que não faz parte dessa lição, mas é muito importante você analisar os textos sagrados sobre o tema. Amém? Para uma melhor compreensão de cada um desses artigos, foi feito o acróstico. A gente pode entender esses 5 pontos através do acróstico FACTS, fatos em inglês, FACTS. Em contrapartida, no calvinismo tem o TULIP, que também é um acróstico para os seus 5 pontos. E o FACTS também. Eu vou falar do FACTS, que é Freed by Grace to Believe, que é o F, Atonement for All, o A, Conditional Election, C, Total Depravity, T, e o Security in Christ, que é o S, que aí seria libertos pela graça, ou livres pela graça para crer, o A, que seria Atonement for All, expiação para todos, o C, eleição condicional, Conditional Election, o T, depravação total, Total Depravity, e por fim, Security in Christ, que é o S, segurança em Cristo. O homem é salvo porque creu em Jesus como seu Salvador e o recebeu como Salvador, creu, e ele creu porque ele foi capacitado. Ele foi capacitado pela graça preveniente e creu convencido pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo, ele nos ajuda em nossa fraqueza, ele nos ajuda em nossa jornada, ele nos santifica, né? Pela graça, e nos ajuda a nos manter na fé. Amém? Até aqui tá tudo bem? Conta para mim nos comentários. Tá tudo bem aí? Tá conseguindo entender? Por fim, a salvação sob a graça de Deus. O estado espiritual humano, nós vemos claramente em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 3, quando diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, no espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A critério de informação, no texto grego eu não encontrei, eu procurei em 3 textos gregos, eu não encontrei a expressão ele lhes deu vida. O versículo 1 já começa dizendo, vocês estavam mortos, e a NVI traduz assim, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Como nós vimos anteriormente, o estado de depravação total do homem o impede de se aproximar de Deus por si mesmo. Ele está morto em suas ofensas e pecados. E essa condição implica a separação espiritual do homem para com Deus, ou seja, a morte. Por causa do pecado, o homem se separou de Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2, fala: as vossas iniquidades fazem separação entre mim e ti. Quem está falando é o próprio Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês. Jesus, ele fala a respeito da desobediência também. Afinal de contas, o apóstolo Paulo fala, nós éramos filhos, vocês eram filhos da desobediência. Vocês eram filhos da desobediência, portanto, filhos da ira. E Jesus, ele enfatiza lá em João, capítulo 8, dos versículo 44, que eu vou ler para o vídeo não ficar muito longo, ele afirma claramente, vocês, olha ele falando para os judeus, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Vocês vivem na mentira, vocês são filhos do pai da mentira. Vocês vivem no pecado, vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo. E o próprio João, que escreveu este evangelho, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 8, ele enfatiza: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, ou quem vive na prática do pecado é do diabo. Ou seja, ele está dizendo, olha, prestem atenção, vocês viviam no pecado, vocês eram filhos do diabo, vocês eram do diabo, vocês viviam, eram filhos da ira, vocês viviam separados de Deus, mas agora vocês não são mais filhos da ira, vocês são filhos de Deus, porque vocês foram vivificados. E como é que a gente sabe disso? Aí a gente continua Efésios 2, versículos 4 até o 7. Mas Deus, que sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós vemos a ação do Espírito Santo, perceba, eu vou repetir para vocês. Ele vos deu vida, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos vivificou pelo Espírito Santo. Volto a falar do Espírito Santo. O Espírito Santo foi o agente desta regeneração, nos deu a vida, nos fez nascer de novo. E o Espírito Santo está relacionado à vida. Vocês estão lembrados em Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 9 e o 14, que diz assim:
Olha o que Deus fala para Ezequiel: profetize ao Espírito. Profetiza, filho do homem, e diga ao Espírito, Espírito com E minúsculo, assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. O versículo 14 diz: e porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. A nossa vida espiritual, ela é dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos concede vida. Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. E é o Espírito Santo que nos leva à palavra. Você se lembra quando que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 26? É o Espírito Santo, o Consolador, que vos fará lembrar daquilo que eu vos disse e vos ensinará. Está falando da palavra. Este mesmo Espírito é aquele que nos faz viver na palavra. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem os meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Ou seja, é o Espírito Santo quem nos faz obedecer a Deus e nos faz andar na palavra de Deus. Amém? E por fim, a dinâmica da salvação. E são 4 visões da salvação que eu quero enfatizar com vocês, com base em um livro muito bom da CPAD, que é este livro aqui, Arminianismo Puro e Simples, do pastor Jamierson Oliveira. Ele é da Igreja Batista, pastor da Igreja Batista Etnos e diretor acadêmico do Seminário Batista Livre. Esse livro aqui está editado pela CPAD, é um livro muito bom, é um livro muito fácil de compreender, por isso que até o texto fala, né, o título Arminianismo Puro e Simples, muito bom, e indico a leitura para vocês. Vou deixar o link para vocês poderem adquirir o livro, amém? E este livro ele vai trazer 4 visões soteriológicas, sendo 2 delas, e não somente ele também vai falar, mas também o comentarista da lição, o pastor Ezequiel Soares, no livro de apoio, ele cita essas visões soteriológicas. Obviamente ele foca monergismo e sinergismo, que eu vou explicar, mas o pastor Jamierson Oliveira, ele cita monergismo e sinergismo tanto no ponto de vista evangélico como no ponto de vista herético. Como assim? Perceba, vamos lá, vamos falar de monergismo. Monergismo vem de 2 palavras gregas, mono e ergon. Mono, única, e ergon, obra. Está falando que é uma obra única feita por uma pessoa só, vem de uma mão só. Portanto, qual é o monergismo herético? O monergismo herético é o pelagianismo, porque Pelágio afirmava, falamos isso semana passada, Pelágio afirmava, o homem que se salva, o homem é suficiente para a salvação, é um monergismo humano. Monergismo humano. Em contrapartida, nós temos o monergismo evangélico, que é o calvinismo, que afirma que o homem não faz nada, é Deus quem faz tudo. Deus é que salva, Deus determina quem vai salvar, é Deus quem coloca a fé no homem, é Deus que faz o homem crer, Deus já determinou quem vai ser salvo e quem não vai. Enfim, é isso, é uma ação única, unilateral de Deus. Então, qual é o monergismo herético? É o pelagianismo, que é uma ação unilateral humana. O monergismo evangélico é o calvinismo, que é uma ação unilateral de Deus. Em contrapartida, nós temos o sinergismo, que aí vem de sino, quer dizer junto com, ou seja, é uma obra conjunta, uma cooperação, quando 2 ou mais pessoas cooperam uma com a outra. E qual é o sinergismo herético? É o semi-pelagianismo, que afirma que o homem dá o primeiro passo e Deus completa, e Deus reage ao primeiro passo. E é aqui que muitas igrejas, principalmente as neopentecostais, elas tratam o evangelho sob o ponto de vista semi-pelagiano, onde eles colocam o homem agindo para ser digno de Deus vir até ele. Eu citei o Salmo 40, ele se inclinou para mim, eu não fiz nada, eu só fiquei parado esperando e ele se inclinou. Dá a impressão que eu fiquei chamando até ele vir. Não foi isso que aconteceu. Ele se inclinou e eu clamei. Ele se inclinou primeiro. Isso é a graça preveniente. O semi-pelagianismo nega a graça preveniente. O homem agiu primeiro e Deus completa a obra, e Deus faz depois. Então isso, e nós somos, como pentecostais, acusados por causa de muitos deste movimento neopentecostal que deturpou essa verdade bíblica. E qual é o sinergismo evangélico? É o arminianismo. O arminianismo afirma, Deus age primeiro e o homem pode ou não corresponder. Se o homem corresponde, ele é salvo. Por quê? Porque, primeiro, Deus liberta o homem para crer, a graça preveniente, e aí o homem, diante dessa proposta de salvação, ele, agora que está livre para crer, ele pode crer e receber, ou pode rejeitar e recusar. Então esse é o sinergismo
evangélico, porque a salvação vem de Deus, Deus oferece a salvação, e o homem agora, pela graça preveniente, está habilitado. Ele pode crer ou pode recusar-se a crer. Essa é a visão arminiana ou sinérgica evangélica. Amém? Eu não vou seguir com os tópicos da lição. Você que acompanha o canal já sabe que o meu objetivo é trazer subsídios. As heresias que são rebatidas aqui são as que têm sido rebatidas nas lições anteriores, e principalmente na lição anterior, que é o islamismo, que nega a soteriologia, a salvação no islamismo pelas obras, o gnosticismo, também que já foi rebatido, principalmente na lição de número 2, também o mormonismo, os testemunhas de Jeová também, e por fim as religiões reencarnacionistas, o espiritismo, que não tem uma soteriologia, que não falam, não aceitam a ideia de pecado original e sacrifício vicário de Jesus. E eu quero enfatizar com vocês isso. A salvação é para todos. Deus não escolheu pessoas que vão ser salvas e pessoas que vão para o inferno. Todos têm a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus pela graça preveniente. Todos têm essa possibilidade, todos têm essa oportunidade, porque a graça preveniente libera o homem em estado de depravação para crer. Este homem que foi liberto para crer, ele tem a possibilidade de dizer sim ou não. Ele pode resistir à graça de Deus. Nós não podemos resistir à graça de Deus, nem antes da salvação e nem durante o processo de salvação. Como eu disse, nós temos que permanecer na fé.